A origem da árvore de Natal na Bíblia, cristão ou idólatra. 25 de dezembro de 2020. Atualizado por último 14 de novembro de 2023. A origem da árvore de Natal é muito mais antiga do que se imagina. Se levarmos em consideração certos versículos na Bíblia que mencionam antigos costumes dos povos, vamos identificar vestígios dela num passado bem distante. Seria a árvore de Natal um objeto cristão, bíblico, pagão, idólatra, ou mero enfeite de época? A origem da árvore de Natal na antiguidade. Primeiro de tudo devemos observar que, no século XV AEC, ao tirar os hebreus do Egito e torná-los sua nação escolhida, Deus proíbe a eles a prática da idolatria com o uso de árvores, porque isso já era comum naqueles tempos. Não plantarás para ti nenhuma Axerá nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. Deuteronômio capítulo 16 verso 21. Por trás deste culto idólatra envolvendo o uso de árvores está a deusa Axerá, cujo nome é omitido em algumas traduções bíblicas, como a ACF e a ARA, por exemplo. Mais adiante, por volta do século 7 antes de nossa era, no livro do profeta Jeremias, essa mesma Axerá, deusa cananeia, é identificada como a rainha dos céus. As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para oferecer bolachas para a rainha dos céus e para derramar libações a outros deuses, para me provocar. Jeremias 7, capítulo 18. Estatueta de coluna da deusa Axerá. Judéia, 8-6 CAC Museu Eretz Israel Terracota. Ou seja, estamos falando de um culto idólatra bem duradouro, pois da época de Moisés até o profeta Jeremias existe uma distância de aproximadamente 800 anos. Além disso, em certos momentos da história, as árvores eram usadas como objetos idolatrais até mesmo dentro de Israel, o povo de Deus. Nessa ocasião, Axerá continuava intimamente ligada ao culto idólatra com o uso das árvores, como vimos no versículo mais acima. Neste tempo, árvores também eram cortadas dos basques, levadas para dentro das casas e enfeitadas em homenagem às divindades, confira. Vãos e sem sentido são os seus costumes, pois o que adoram, como divindade, nada mais é que uma árvore cortada da floresta, o resultado do trabalho de um artífice com seu machado. Eles a recobrem com ouro e prata e a ficham com pregos e martelos para que não venha a cair. JR capítulo 10 versículos 3, 4. Essa prática antiga muito se assemelha à do Natal hoje em dia, não é verdade? Principalmente nos países americanos, onde árvores são cortadas dos basques e levadas para dentro das casas, recebendo muitos enfeites e luzes, e onde se colocam presentes. Mas isso não é tudo, pois na antiguidade também eram feitos até mesmo bolos exclusivos para essas ocasiões festivas que envolviam toda a família, como vimos em um versículo mais acima. É intrigante a semelhança destes costumes tão antigos com o Natal que é celebrado na atualidade, você não acha? Você já tinha visto esses versículos na Bíblia, sendo tão relacionados com a origem da árvore de Natal. A origem da árvore de Natal se dá com costumes idolatrais. Além das semelhanças já mostradas até aqui, estes costumes geralmente eram praticados durante o solstício de inverno, início do inverno, geralmente entre 21 e 25 de dezembro no hemisfério norte, e meados de junho no sul. Nas terras de Israel, por exemplo, fazia frio e chovia durante este período, que corresponde ao mês de Kislev, ou Kisleu, o 9º mês do calendário hebraico, Zacarias capítulo 7 versículo 1. Jeremias capítulo 36 versículo 22. Era como se os idolatrais levassem as árvores para dentro de casa para preservar-lhes a vida durante aquele período de inverno, como se estivessem pedindo ao sol, ou a uma divindade ligada a ele, que voltasse logo. Outro fato impressionante é que este costume idólatra de se cortar uma árvore, e enfeitando-a levá-la para dentro de casa, era praticado por muitas nações, sendo popular em todo o mundo da época, Jeremias capítulo 10 versículos 1 a 4. Coincidência ou não, é muito parecido com o costume de se montar uma árvore de Natal bem enfeitada dentro de casa hoje em dia, algo praticado em quase todo o mundo. Muitas pessoas fazem isso ao redor do mundo, e os enfeites são muito bonitos, mas poucas são as pessoas que se perguntam de onde vieram esses costumes. A árvore de Natal e a morte de Tammuz. Tammuz, que na antiga civilização suméria, Sainer na Bíblia. Conferir Gênesis capítulo 10 versículo 10, e capítulo 11 versículo 2, era tido como o deus da vegetação. Ele tem certa ligação com essa cultura.
Este personagem é relatado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8 versículos 14, veja. Então me levou à porta da entrada da casa do Eterno que dava ao norte, e eis que havia mulheres que clamavam por Tamuz, deus pagão. E ele me disse, vês isto, ó filho do homem? Verás ainda abominações piores do que esta. Ezequiel capítulo 8 versículos 14 a 15. Segundo algumas lendas, Tamuz, que seria descendente de Nimrod, Gênesis capítulo 10 versículos 8, 9, teria sido morto por um javali e no local onde ele morreu nasceu uma árvore, provavelmente um pinheiro. Os sumérios diziam que ele havia ressuscitado. Por isso passou a ser considerado o deus da vegetação/agricultura, este é Saturno na cultura romana. O comentário bíblico Chemplin nos informa que, segundo as lendas, a cada ano Tamuz morria, quando as plantas não resistiam ao frio do inverno, e sua morte então era amargamente lamentada. Por isso Ezequiel tem uma visão daquelas mulheres chorando pela morte dele. Outra parte da lenda diz que o grande dilúvio das lágrimas de seus devotos o trazia de volta à vida, como as chuvas da primavera dão vida nova à terra. O culto a Tamuz, embora começasse na Babilônia, proliferou-se no Oriente. Por isso até as mulheres de Judá estavam envolvidas nele. Além deste, Semiramis, uma antiga rainha das regiões da Suméria, mulher de Nimrod, segundo as lendas, era mãe de Tamuz. Isso explica porque o culto a ela tinha ligação com as árvores, assim como o culto a Tamuz, cujo nascimento teria sido no dia 25 de dezembro. Na Bíblia, Astarote, uma divindade também cultuada pelas mulheres dos filisteus, é identificada com Semiramis. 1 Samuel capítulo 31 versículos 8 a 10, Juízes capítulo 2 versículo 13. O culto a estes dois alastrou-se por toda a Mesopotâmia antiga, atravessou os tempos dos juízes de Israel, 1300-1100 AS, fez Salomão pecar contra o Eterno, 979-31 AS, confronte com 1 Reis capítulo 11 versículo 5, e assim adentrou em Judá, nos tempos do profeta Jeremias, por volta de 600-586. É realmente de se espantar a persistência deste culto idólatra com o uso de árvores. Com o passar do tempo, as divindades foram apenas mudando de nome. No Antigo Egito, Semiramis e Tamuz foram conhecidos como Ísis e Horus, na Grécia como Afrodite e Eros. Tamuz também é apresentado como Adonis, na Península Itálica como Vênus e Cupido. A árvore de Natal pós-era cristã. São Bonifácio, bispo saxão que promoveu a cristianização de alguns povos da Germânia durante o século 8 EC, encontrou alguns germânicos realizando sacrifícios em um carvalho. Para convertê-los, São Bonifácio derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele. Assim, aproveitou a oportunidade para convertê-los ao cristianismo. Então, após derrubar o antigo carvalho, o missionário católico resolveu plantar no mesmo lugar um pinheiro e o adornou com maçãs e velas, dando-lhe um simbolismo cristão. As maçãs representavam as tentações, o pecado original, uma referência à árvore do Jardim do Éden, e as velas representavam Jesus, a luz do mundo. Dessa forma, o antigo culto a Odin no período da festa do solstício foi substituído pelo culto à divindade cristã.